Oi, fazia um tempo que a gente não conversava, então eu resolvi aparecer por aqui pra gente botar o papo em dia. Assim, gente, minha vida nos últimos tempos tem mudado muito, inclusive vocês têm me mandado muitas perguntas perguntando o que tá acontecendo, por que eu mudei meu conteúdo, o que eu tô fazendo no Brasil. Vamos tratar de tudo isso hoje e... Gente... A minha mãe, ela prepara, tipo, uns gelinhos de limão com gengibre. E eu tinha colocado 2, mas enquanto eles não tinham derretido, tava uma delícia. Tava só um gostinho de fundo, mas agora que eles derreteram, tá meio forte. Não melhorou ainda. Peguei o celular aqui da minha mãe, porque eu tô filmando com o meu. Eu tirei um print das perguntas que vocês me mandaram e mandei pro celular dela. Deixa eu situar vocês, eu tô no Brasil desde julho do ano passado e aqui no Brasil eu tô fazendo vários projetos, várias coisas. Primeira pergunta, essa daqui eu recebi muito, por que você trancou a faculdade? Tá, pra quem não sabe, eu faço faculdade de atuação em Los Angeles, numa faculdade que chama Loyola Marymount e eu amo o meu curso, assim, antes no Brasil eu fazia marketing, eu transferi pra lá e fiquei já 2 anos e meio. E no total eu teria 3 anos e meio de faculdade, porque eu consegui cortar alguns créditos, algumas coisas. Então, agora falta 1 ano pra mim, pra eu terminar. E enquanto eu tava lá, assim, foi maravilhoso, eu consegui uns estágios inacreditáveis. O último estágio que eu consegui, gente, meu último estágio foi incrível. Eu conheci atores de Brooklyn Nine-Nine, eu tinha uma lista dos contatos das celebridades, de todos os agentes, dos publicistas. A empresa que eu tava trabalhando chamava Women in Film, que é uma organização que promove maior participação das mulheres no mercado de trabalho de filmes. Então, a gente organizava vários festivais, sabe aquele Sundance Film Festival? Se você se interessa por arte, essas coisas, você provavelmente conhece. Essa empresa ajudava a escolher os filmes que estariam no festival. Todo ano essa empresa escolhe as mulheres do ano na área de filmes e quem vai ser homenageada. Então foi um estágio maravilhoso e eu tava adorando as minhas aulas, participei de algumas peças, vários filmes, vários curta-metragens, foi incrível. Só que daí, pra quem não sabe, eu lancei a minha primeira música mais ou menos na época que eu tava trancando. E o objetivo era lançar a música no Brasil. Porque como a música fala sobre as mulheres brasileiras, eu trouxe minha experiência sendo brasileira lá fora, trouxe estereótipos, trouxe abuso, trouxe uns temas muito importantes na música. E por ela ser em português, eu achei importante estar no Brasil para lançar. Só que daí, a partir do momento que eu vim pro Brasil lançar essa música, começou a acontecer muita coisa aqui. Muita coisa da minha carreira. Então eu fechei com uma agência que chama F-Hits, que é de influenciadoras, que eu tava querendo fechar há muito tempo. Eu comecei a produzir meu novo álbum, então eu comecei a ficar numa correria super louca de indo e voltando do estúdio, gravando uma coisa, produzindo isso, produzindo aquilo. E comecei a ter muitos eventos aqui que acabaram sendo muito bom pra minha carreira de influenciadora. Eu acho que quanto à minha carreira de atuação, os eventos que eu fui em Los Angeles, que eu estava sendo chamada, tapete vermelho, conheci um monte de celebridade, isso estava sendo muito bom para minha carreira de atriz. Agora, para minha carreira de influenciadora, em São Paulo, estava sendo muito bom. Então, ficar em São Paulo fez com que eu conseguisse muitas parcerias com muitas marcas que eu estava querendo, e eu comecei a trabalhar mais a minha imagem. E aí foi basicamente isso. Eu acho que esse 1 ano que eu tranquei tem sido uma fase muito boa pra mim, pra desenvolver essa parte de moda, de influenciadora, e eu tô tendo mais contato com esse meio e tô melhorando também meus conteúdos, tô focando mais no que eu quero fazer. E além disso, se vocês verem no meu Insta, tem um projeto que meu pai e meu irmão estão fazendo, que é de um aplicativo que chama Voxia, que é um aplicativo para pessoas com deficiência visual. E eu tenho ajudado muito eles nesse projeto, é um projeto maravilhoso. Esse projeto é uma iniciativa para que as pessoas com deficiência visual tenham mais acesso à compra dos produtos, tenham mais informação do produto, vai muito além da embalagem. E eu tô trabalhando para trazer isso também para moda, porque muitas vezes as pessoas com deficiência visual se sentem excluídas do mercado da moda por não saber como é a roupa, pela falta de acessibilidade nos desfiles. Então, eu tirei esse tempo no Brasil para trabalhar em vários projetos importantes da minha vida e diferentes. Vamos à próxima pergunta.
Você está namorando? Não, não estou namorando. Eu estive em um relacionamento há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Então, basicamente, eu estava namorando quando eu me mudei para Los Angeles, só que eu tentei fazer a distância por um tempo, mas não deu certo. 1, por causa do fuso horário, 2, porque eu tava muito ocupada com todas as mudanças que estavam acontecendo na minha vida, então eu não tava conseguindo me dedicar a tudo que eu queria ao relacionamento, e eu achei melhor terminar. Enfim, depois disso eu não namorei mais. Saí com algumas pessoas, mas assim, nada muito sério, até porque tá acontecendo muita coisa na minha vida pra eu conseguir dar a energia que eu gostaria pra um relacionamento. Assim, eu saí com alguns meninos em Los Angeles, saí com alguns americanos, já contei pra vocês de algumas experiências que eu tive com americanos, tipo, teve um menino que eu saí uma vez com ele, no dia seguinte ele bateu na minha porta quando eu morava no campus e falou, então, o que a gente tem, como é que vai ser daqui pra frente, como se a gente já estivesse num relacionamento sério. Eu fiquei tipo, querido, não temos nada. Não temos um relacionamento. Não temos. Tchau. Lá eu tenho um grupo bem grande de brasileiros, e então saí com brasileiros também, que foi algo familiar, eu diria. Mas não tô namorando. Eu tô numa fase que, sinceramente, relacionamento é a última coisa que eu tô pensando. Vamos lá. O que te fez mudar o seu conteúdo? Sempre tem algum motivo. Como eu posso dizer? Eu comecei na internet com conteúdo de provando comidas estranhas. E eu acho que esse conteúdo foi super legal, me trouxe muitas coisas boas. Eu descobri umas combinações de comidas, assim, maravilhosas, outras não muito. Mas eu acho que esse conteúdo de provar combinações estranhas estava me levando para um ramo mais alimentício, que não é um ramo que eu tenho tanto interesse em seguir na minha vida. Eu tô estudando atuação, eu faço música, mas eu me interesso muito por moda. Então, desde o começo, eu sempre fiquei com um pezinho na moda. Eu sempre ficava, como é que eu vou direcionar meu conteúdo mais pra moda? Só que daí, eu me mudei para os Estados Unidos. E eu fiquei tipo, tem muita coisa diferente que tá acontecendo aqui. E foi aí que eu comecei a falar sobre minha vida nos Estados Unidos, sobre os choques culturais que eu tive, as diferenças, tudo mais. A partir do momento que eu tranquei a minha faculdade e que eu tive esse tempo aqui no Brasil pra refletir e pra trabalhar mais na minha vida de influenciadora, eu falei, eu quero começar a criar um conteúdo que eu me identifico mais, que eu tenha mais interesse em fazer. E assim, eu sempre fui apaixonada por moda, eu acompanho a semana de moda, eu tô sempre olhando os looks em revista, procurando novas tendências, sou apaixonada pelo Pinterest, enfim. Foi aí que eu comecei a estudar mais moda e fazendo uma transição do meu conteúdo. Eu não vou abandonar o conteúdo de choques culturais que eu tenho nos Estados Unidos a partir do momento que eu voltar pra lá, porque eu acho que traz muito da minha rotina e da minha percepção sobre estar em um ambiente diferente. Eu sei que tem muita gente que se interessa por isso, eu me interesso. Gente, eu arrotei. Mas eu acho que moda traz uma empolgação pra mim muito grande na hora de gerar conteúdos. Então, é uma coisa que eu acordo de manhã e fico tipo, qual que vai ser o look do dia? Como é que vai ser? E assim, eu sempre já gostei de me vestir de jeitos diferentes, testar coisas legais, explorar a moda, brincar com a moda, sair da minha zona de conforto. E eu acho que poder compartilhar isso com vocês está sendo algo muito legal pra mim e muito gostoso. Eu acho que é uma fase que eu tô adorando. E tem sido muito bom também, porque eu tô conseguindo parcerias com marcas que eu queria muito, há muito tempo. E tem sido bem legal. A forma de vídeo que eu tenho feito, muita gente comenta, fala, não, é muito cringe ela misturar duas línguas. Eu acho ridículo. Fala só inglês, fala só português. Eu acho que tanto o inglês quanto o português são muito fortes na minha vida. Por eu estudar lá fora, eu tenho muito contato com o inglês. E eu quero trazer pro meu conteúdo muito de mim. Isso é parte de quem eu sou. E uma coisa que eu já falei pra vocês. Eu amo ser cringe. Por quê? Porque eu acho que quando você está sendo cringe, você tá saindo da zona de conforto.
você tá se diferenciando. Tá bom, as pessoas podem estranhar, podem ficar tipo, isso é ridículo, mas não necessariamente isso é uma coisa ruim. E eu tenho uma teoria de que se eu olho para meus conteúdos passados e não acho cringe, eu não tô evoluindo. E eu quero sempre estar evoluindo. Que mais? Vamos à próxima pergunta. Ai, não, eu bloqueei o celular da minha mãe. Vamos lá. Tá. Você ainda tem contato com aquela sua colega de quarto que ficava te encarando enquanto você dormia? Gente, então, isso aconteceu uma vez e foi realmente muito traumático. Isso foi uma história que eu contei e foi algo muito impactante porque foi nos meus primeiros 6 meses de faculdade. Então, foi um trauma que eu acabei carregando logo no começo. Basicamente, pra quem não sabe, o que aconteceu foi: eu tinha uma colega de quarto e ela era americana, e até aí, ok. Me mudei, a gente não se falava muito, era mais oi, tchau, oi, tchau. Só que daí, com o passar do tempo, a nossa relação começou a ficar meio conturbada. Por quê? Porque eu tinha aula muito cedo, então eu dormia cedo, e ela gostava de dormir tarde. Ok. Só que daí, quando dava mais ou menos 1 da manhã, eu pedia pra apagar a luz grande do quarto. E se ela pudesse, ficar só com a luz da escrivaninha dela, porque eu tinha que dormir e acordar cedo. E aí sempre tinha uma discussão sobre isso, porque ela não queria apagar a luz grande, eu queria que ela apagasse a luz grande. E a gente morava num quarto que era basicamente 2 quartos, um banheiro e uma sala. E sempre que alguém tinha que estudar, quando eu tinha que estudar muito cedo, eu ia pra sala, as outras meninas também ficavam na sala e elas se recusavam a estudar na sala. Mas até aí, sabe, tipo, não era uma situação muito agradável, mas também não era o fim do mundo. Só que daí começaram a ter outras situações mais chatas. Teve um dia que uma outra menina do quarto foi usar a impressora dessa, e essa tinha deixado, mas emperrou a folha, e a menina foi falar: desculpa, emperrou a folha e tal. E essa menina foi pra cima dela, assim, tipo, sei lá o quê. E a gente já ficou meio, tipo, não precisa de agressividade. Ela começou a gritar. Até aí, ok. Eu acho que eu não sou uma pessoa perfeita. Com certeza ela provavelmente devia me achar chata em vários aspectos. Eu acho que conviver com outra pessoa é muito difícil. Então, não tô falando que ela era uma péssima colega de quarto. Talvez ela me achasse uma péssima colega de quarto. A gente só não combinava. Até um dia, lindo dia, noite, que eu estava dormindo e do nada eu senti uma sensação estranha. E aí eu dei uma brilhidinha assim no meu olho. A menina tinha pego a luz de cabeceira dela, foi até a minha cama, que era tipo um beliche, só que embaixo era escrivaninha. Tava segurando a luz de cabeceira, apontando pra minha cara e me encarando. Não, o meu coração... Eu não sabia o que fazer na hora, eu não sabia. Eu não reagi, eu fechei o meu olho, voltei a fingir que estava dormindo e fiquei tipo, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. Parecia um filme de terror. Parecia literalmente um filme de terror. Na hora eu não sabia o que fazer, porque eu tava meio dormindo. Eu fiquei tipo, gente, tá, o que que eu faço? O que que eu fiz? Dia seguinte, eu peguei o meu colchão, me mudei pra sala, mandei um e-mail pra faculdade. Eu falei, eu me recuso a voltar pro quarto, tipo, não tem condições. Liguei pros meus pais. Foi um super rolê. No final, eu acabei mudando de quarto, ainda bem. E a gente cortou totalmente relação. Não sei qual foi o motivo dela pra fazer isso, não sei o que ela tava pensando, mas a gente não se falou depois disso. Mas acabou sendo uma situação muito chata pra mim, porque eu não queria encontrar ela de jeito nenhum, foi, sei lá, um pequeno trauma. E aí eu não queria passar por aquele lado da faculdade, tava meio chato. Mas enfim, não tenho contato com ela, a gente não se segue nas redes sociais. Tenho contato com as outras meninas que moravam comigo. Uma delas, inclusive, mudou de faculdade e a gente continua se falando. Ai, não, estão ligando pra minha mãe. E eu desliguei na cara da pessoa, desculpa. Próxima pergunta. Como era a sua rotina quando você morava dentro do campus? Eu morei dentro do campus por 1 ano. E eu acho que a minha rotina melhorou muito depois que eu saí do campus. Por quê? Quando eu tava morando no campus, tava muito no começo da minha vida nos Estados Unidos. Então eu tava me adaptando com tudo. Tava uma loucura. Minha rotina era basicamente, eu acordava, tomava banho, comia alguma coisa no meu quarto e ia pra aula.
E aí, entre as aulas, eu sempre pegava um café gelado e ficava andando pela faculdade, porque é estilo ficar andando com um canudo e um café, tipo... Eu esqueço que tá ruim isso. Cada semestre a grade de aula muda. Então, eu tenho em média umas 3 aulas por dia. E também a duração da aula depende da aula. Eu almoçava na faculdade, às vezes eu tinha mais algumas aulas depois do almoço. No primeiro semestre eu ainda não fazia yoga, mas hoje em dia eu faço. Então no primeiro semestre eu tava meio que saía, aí eu fazia um pouco de academia à tarde, fazia minhas lições. Também à tarde eu gravava meus conteúdos pro TikTok. E à noite eu também fazia um jantar, assim, era basicamente isso a minha rotina. Eu acho que no começo tava muito corrido pra mim. Eu tava me adaptando com a língua, com as diferenças de cultura, com as aulas, tinha muita lição, muita coisa. E principalmente a minha dieta tava muito, muito ruim. Quando eu digo ruim, é ruim. Teve uma semana que foi catastrófico, que era minha semana de provas finais. Sabe o que eu comi a semana toda? Queijo ralado derretido. Sim. Tanto que quando eu voltei pro Brasil, eu só tava comendo, tipo, muita coisa processada, qualquer coisa que eu achava no caminho. Eu voltei pra cá, eu tava com quase pré-diabetes, meu triglicérides estava super alto, eu tava com intoxicação de cobre, não sei como eu consegui isso, mas eu consegui. E aí, foi aí que quando eu voltei pra lá, eu falei, tá bom, eu preciso organizar minha vida. E aí eu também tinha acabado de me mudar da faculdade, tava num apartamento lá perto e comecei a mudar muito. Então eu comecei a comprar muito mais comida pra fazer em vez de pegar qualquer coisa pronta. Comecei a comer mais legumes, comecei a fazer coisas melhores pra minha saúde mental, porque também no meu primeiro semestre minha saúde mental não tava muito boa. Então eu comecei a fazer yoga, comecei a meditar um pouco mais, comecei a fazer terapia e aí minha rotina também mudou. Então, quando eu comecei a morar sozinha eu acordava sozinha. Eu tinha uma colega de apartamento, que é muito legal, minha amiga. Eu acordava, tomava café da manhã, tomava um banho, ia andando até o ônibusinho da faculdade. No meio, eu parava pra comprar um café gelado numa cafeteria que eu virei amiga de todo mundo. Inclusive, às vezes, eles davam café de graça, muito fofos. Aí, eu pegava o ônibusinho da faculdade, aí eu tinha algumas aulas, e aí quando dava tempo, eu voltava pra casa pra cozinhar meu almoço, pra comer alguma coisa, tipo, um pouco mais saudável. Às vezes eu já deixava algumas coisas prontas, ou senão eu comia na faculdade. Aí tinha mais algumas aulas à tarde, e aí eu saí explorando a faculdade. Teve uma época que eu fiquei tocando piano na faculdade, que eu descobri que tinha uma sala de músicas. Depois eu comecei a produzir uma música lá também. E aí eu ia no estúdio da faculdade e ficava gravando minha música à tarde. E aí depois eu voltava pra casa, ia pra aula de yoga ou ia fazer academia. E a aula de yoga que eu fazia lá é num estúdio também perto de casa. E é hot yoga, então é tipo yoga dentro de uma sauna. E é muito gostoso, o pessoal lá da aula era muito simpático. E aí eu ia, tinha umas amigas minhas que iam junto, era tipo uma turminha da yoga. E a gente saía da yoga, ia pra casa, eu tomava banho, jantar, assistia um filminho. E de final de semana eu tinha uma rotina muito legal, porque todo sábado, no bairro que eu me mudei, tinha uma feira que chama Farmers Market. Se vocês verem nos outros vídeos aqui do canal, eu mostro um pouco. E é uma feira que tem alimentos, tem pequenos negócios, tem tudo, um monte de coisa fresca, é muito gostoso. Então, todo sábado eu ia passear no Farmers Market. Basicamente isso, minha rotina lá. Agora que eu já falei minha rotina lá, como está a minha rotina agora em São Paulo? Eu sou uma pessoa que gosto muito de ter rotina. Porque se eu não estabeleço uma rotina, eu me perco e acabo não fazendo nada e acabo emborolando um monte de coisa. Então, o que eu faço aqui em São Paulo? Eu acordo, tomo café da manhã, arrumo minha cama, meu quarto, e eu gosto de criar conteúdos de manhã. Porque de manhã eu acordo com muita energia, eu sou muito uma morning person. Então, de manhã eu tô criativa, eu quero colocar a mão na massa. Então, entre o café da manhã e o almoço, é onde eu mais foco pra produzir conteúdos. Aí eu almoço, aí depois do almoço, enquanto eu tô fazendo a digestão, eu pego o meu computador e eu estou fazendo vários projetos aqui no Brasil, fora o projeto que eu tô ajudando do meu pai e minha vida de mídias sociais, que eu também organizo depois do almoço. Eu tô trabalhando em algumas outras coisas aqui
que eu ainda não posso falar, mas eu faço bastante isso depois do almoço. E eu também foco bastante nas minhas músicas. Quando é dia de estúdio, eu vou pro estúdio mais ou menos umas 2 da tarde, fico das 2 até umas 6 gravando lá. Quando não é dia de estúdio, eu fico no computador organizando as coisas que eu tenho que fazer. Mas final de tarde eu saio pra passear com meu cachorro e com a minha mãe, e a gente sai, anda por aí, aí eu pego um cafezinho, it's a vibe, eu vou pra academia, aí eu tomo banho, aí eu janto, assisto algum filme. À noite eu sempre gosto de comprar chocolates novos pra testar. Eu amo alguns que são, tipo, crocantes dentro. E como eu sou intolerante a glúten e lactose, eu não ligo tanto pra isso, mas em dia de semana eu tento evitar um pouco pra não ficar com muita dor. E eu tenho achado umas marcas muito boas, se vocês quiserem, depois eu passo pra vocês. Uma que eu gosto muito é uma que chama Only4, que é feito sem leite, aí é feito com açúcar de coco, e eu não gosto de substituto ruim, porque, sabe, tá bom, eu tô evitando lactose e glúten, vou lá comprar uma coisa sem glúten, sem lactose, que é ruim, tipo, não, vou comer uma coisa ruim de grátis, não. Então, eu fico procurando uns que sejam realmente bons pra valer a pena, e eu tenho achado uns realmente bons que valem a pena. Falando em rotina, eu acho muito importante ter pequenos rituais e uma rotina no dia a dia, porque eu tenho muitos objetivos na vida, e enquanto eu tô em busca desses objetivos, eu tô focando nisso, mas ao mesmo tempo eu não posso abandonar quem eu sou e abandonar coisas que fazem bem pra mim. Porque eu acho que tá bom, às vezes a gente foca tanto numa coisa que a gente quer conseguir, sei lá, eu quero ser famosa, por exemplo. Tá bom, você virou famosa, e aí? Se você não tem uma base, se você não tem um dia a dia estruturado, eu acho que fica tudo muito vazio. Você não ter pequenos rituais, pequenos momentos que você se dedica a você mesma. Então, eu tenho hoje em dia yoga, eu tenho um momento que eu faço de skincare, eu gosto de sair pra passear com a minha mãe e com o meu cachorro, que é um momento que eu interajo muito com a minha mãe, a gente conversa, eu tô cuidando do meu corpo, eu tô com o meu cachorro. Eu acho que tirar esse tempo pra você é muito importante. Eu acho muito importante isso, não se forçar, mas pensar na importância de ter esse momento todo dia pra você e pra coisas que você gosta. Se você gosta de cozinhar, tirar um tempo pra testar receitas novas e não necessariamente só focar em algum objetivo que você quer, sabe? Eu acho que eu levo muito isso pra minha vida. Vai fazer mais músicas? Sim, já falei ao longo do vídeo, mas eu tô produzindo mais um álbum. Ainda não sei exatamente quando vai ser a data de lançamento. E trazendo um pouco dessa identidade dos dois países, vai ter metade músicas em português e metade músicas em inglês. Porque eu escrevo muita coisa em inglês e escrevo muita coisa em português. E eu fiquei tipo, por que não? Então vai ter um pouco de tudo, uma mistureba, e eu acho que vai ficar super legal. E é isso, gente, esses foram alguns updates da minha vida. Eu adorei vir aqui conversar com vocês, fazia um tempo que a gente não se falava. Continuem me mandando perguntinhas que eu adoro responder. Quero saber o que mais vocês querem saber da vida, vamos conversar. E é isso, gente. Um beijo, que vocês tenham um ótimo dia.